Meu Deus do céu, estudar a Bíblia é difícil demais, então vem comigo que eu vou te ensinar o livro de Esdras. O tema do livro é a restauração, a palavra de Deus e a reconstrução. O livro de Esdras apresenta um dos momentos mais importantes da história de Israel: o retorno do povo do exílio e a reconstrução de Jerusalém. Depois de décadas na Babilônia, Deus começa a cumprir a sua promessa de restauração. O povo retorna, o altar ele é reconstruído e o templo também é reconstruído. E posteriormente, Esdras ele conduz uma profunda reforma espiritual. Por isso, Esdras não fala apenas da reconstrução física. A mensagem é: Deus não queria apenas trazer o povo de volta para Jerusalém, queria trazer o povo de volta para ele mesmo. E o contexto histórico deste livro é o seguinte: Judá havia sido conquistada pela Babilônia. Jerusalém foi destruída, o templo foi queimado e o povo ele foi levado para o exílio. Mas Deus havia prometido que o exílio não seria o fim. Quando o Império Persa conquista a Babilônia, Ciro, o rei da Pérsia, permite que os judeus retornem para Jerusalém. O livro começa justamente com esse acontecimento. Esdras capítulo 1, verso 1, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia feito por meio de Jeremias. Isso revela algo fundamental. Deus controla a história e sempre cumpre aquilo que promete. Nós podemos dividir o livro em duas grandes partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao 6, é a reconstrução do templo. O primeiro fato é que Ciro ele autoriza o retorno. E Zorobabel ele vai liderar o primeiro grupo. E o altar ele vai ser reconstruído e começa também a reconstrução do templo. Surge oposição e a obra ela é momentaneamente interrompida. Depois, logo após, o trabalho ele é retomado e aí há uma conclusão, do templo. O segundo bloco que a gente pode dividir o livro de Esdras, do capítulo 7 ao 10, é a reforma espiritual. Esdras chega a Jerusalém, ensina a lei, o povo confessa os seus pecados e aí há uma reforma espiritual. Ciro, ele vai demonstrar a soberania de Deus sobre todas as coisas. Esse ponto ele é impressionante. Por quê? Porque Deus ele vai usar esse rei pagão para cumprir a sua promessa. Esdras capítulo 1, verso 2, o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, em Judá. Deus pode usar pessoas, governos e circunstâncias que nós jamais imaginaríamos para cumprir os seus propósitos. Eu creio que Deus já fez isso na sua vida, assim como ele já fez na minha também. Fez algo que a gente não imaginava para cumprir um propósito. E até hoje ele continua fazendo. A soberania de Deus não depende da fé daqueles que ele utiliza. Nós vamos ver o altar sendo reconstruído antes do templo. Quando o povo chega a Jerusalém, uma das primeiras coisas que faz é reconstruir o altar. Isso é muito significativo dentro do livro. Antes de reconstruir uma grande estrutura, eles restauram o lugar da adoração. A prioridade não era simplesmente vamos reconstruir a nossa cidade. A prioridade era vamos voltar a adorar o nosso Deus. Isso nos ensina que a presença e a adoração elas devem preceder a construção de qualquer grande projeto físico. Primeiro se deve valorizar a questão da adoração, o espiritual. Nós vamos ver na reconstrução do templo, o povo começando a reconstrução e logo após encontrando uma oposição. Os inimigos tentam desanimá-los, a obra chega até mesmo a ser interrompida. Mas os profetas Ageu e Zacarias, que estudaremos mais à frente, eles incentivam o povo a continuar. E a obra ela é finalmente construída, concluída até o final ali.
Na sua vida e na minha também se levantam gigantes tentando nos desanimar. Mas Deus também sempre levanta profetas, pessoas de Deus, para que a gente venha continuar e permanecer firme. Eita glória, hein? Queridos, o templo ele é dedicado com alegria. Deus estava restaurando aquilo que havia sido destruído. Esdras, ele é um homem da palavra. Na segunda metade do livro aparece Esdras, e ele não é apresentado principalmente como um guerreiro ou um político. Ele é um sacerdote e escriba, especialista na lei de Deus. O seu grande diferencial nós vemos em Esdras capítulo 7, verso 10. Isto porque Esdras tinha decidido estudar e obedecer à lei do Senhor e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Observe a ordem: estudar, obedecer e ensinar. Quem não se assenta para aprender, não se levanta para ensinar. E essa é uma das grandes fórmulas de liderança espiritual da Bíblia, a qual eu uso na minha vida e sugiro que você use também na sua. Esdras não ensinava aquilo que simplesmente sabia, ele ensinava aquilo que primeiro havia decidido viver. Nós vamos ver o arrependimento do povo. Esdras descobre que muitos israelitas haviam se envolvido em práticas que comprometiam a sua fidelidade à aliança. Ele reage com um profundo quebrantamento, rasga suas roupas, chora, ora, confessa os pecados do povo. Aqui vemos uma oração intercessória. Oração intercessória só é realizada por pessoas vivas. Amém, queridos? Você pode orar intercedendo por alguém enquanto você está vivo, pedindo a Deus para que mude o cenário. Esses fatos vão demonstrar uma reforma espiritual. Não começa acusando os outros, começa com arrependimento diante de Deus, independente de quem errou. Grandes lições que nós podemos tirar deste livro é que Deus cumpre suas promessas. O retorno do exílio aconteceu exatamente dentro do propósito anunciado pelos profetas. O que Deus promete, Ele é poderoso para cumprir. Nós também aprendemos que a reconstrução espiritual é mais importante do que a reconstrução física. O templo foi reconstruído, mas o objetivo final era restaurar a relação do povo com Deus. Uma estrutura bonita não significa necessariamente uma comunidade espiritualmente saudável. Outro ponto que aprendemos aqui é que a palavra precisa estar no centro. A Bíblia é a palavra de Deus e ela precisa estar no centro das nossas vidas, assim como precisava estar no centro da vida daquele povo, queridos. Esdras capítulo 7 e 10 vai apresentar o padrão, que é estudar, praticar e ensinar. Antes de querer transformar os outros, precisamos permitir que a palavra transforme a nossa própria vida. Outro ponto que nós aprendemos aqui neste livro é que a oposição não significa fracasso. A obra foi contestada e até mesmo interrompida. Mas Deus levantou profetas para encorajar o povo. Uma obra pode enfrentar atraso sem deixar de estar dentro do propósito de Deus. Um ponto que a gente aprende também é que arrependimento exige mudança. O livro não apresenta um arrependimento simplesmente com emoção ou palavras. O povo precisava abandonar as práticas contrárias à aliança. O arrependimento verdadeiro produz transformação até os dias de hoje, assim como foi aqui em Esdras. Esdras aponta para Jesus. Esdras restaura o ensino da lei. Jesus é a própria palavra que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esdras conduz o povo de volta à lei. Jesus conduz o pecador de volta ao Pai. O templo é reconstruído, mas Jesus apresenta a si mesmo como o verdadeiro templo. Os sacrifícios continuam sendo realizados aqui em Esdras, mas Jesus oferece sacrifício perfeito e definitivo. Assim, Esdras prepara o cenário para compreender uma restauração muito maior. Não apenas Jerusalém seria restaurada por meio de Cristo, pessoas de todas as nações seriam reconciliadas com Deus. Isso porque Esdras tinha decidido estudar e obedecer à lei do Senhor e ensinar os seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Esdras 7:10. A conclusão que podemos tirar deste livro: Esdras começa com o povo saindo do exílio e termina com o povo sendo chamado à santidade. O templo precisava ser reconstruído,
mas o coração do povo também precisava. E essa é a grande mensagem que temos aqui. Deus não nos tira apenas da Babilônia. Ele quer tirar a Babilônia de dentro de nós. Esdras nos ensina que uma verdadeira restauração acontece quando a palavra de Deus volta ao centro das nossas vidas. Estudar a palavra, viver a palavra, ensinar a palavra e permitir que a palavra transforme a nossa vida. A pergunta que o livro deixa para nós é: estamos apenas construindo coisas para Deus ou estamos permitindo que Deus construa sua palavra dentro de nós? Que Deus abençoe sua vida. Me siga também nas redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram, Pastor Laio Nunes. Deixe seu comentário, compartilha com alguém, me ajuda a que esse vídeo venha chegar a mais pessoas, para que as pessoas venham conhecer a Bíblia toda de forma profunda. Fique com Deus e até o próximo vídeo, no nome de Jesus.